Muito bom dia a todos vocês. Que honra, que privilégio o Serene poder estar nessa manhã aqui na Redentor em Curitiba. Eu estou na presidência do Serene próximos dos 18 anos e sempre dizia que um dia nós teríamos que estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu digo isso porque desde o tempo em que eu comecei a cuidar do Serene como presidente, eu ouço de que esta comunidade tem apoiado o trabalho do Serene de Lapa. Eu sei que essa história da Redentor com o Serene de Lapa é muito longa e ela é bonita, ela é muito especial. Pessoas daqui colaboram com o Serene, visitam o Serene, se envolvem no Serene. Essa comunidade aqui também acolheu o nosso filho que hoje mora em Brasília, mas quando ele morou em Curitiba, ele participou aqui do grupo de jovens, lá naquela sala, participou também dos cultos aqui. Obrigado por vocês terem um carinho tão especial com a história do Serene e também da nossa família. É muito especial isso. Nós precisamos ser espaço que acolhe, que cuida, que impulsiona pessoas cada vez mais perto de Deus e cada vez mais perto das coisas de Deus. Eu quero trazer uma palavra bíblica nessa manhã, que tem tudo a ver com o nosso trabalho, mas tem a ver também com a tua vida, tem a ver com a minha vida. De Lucas capítulo 10, os versículos 25 em diante. Lucas capítulo 10, versículos 25 em diante. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele respondeu, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Aqui a gente podia dizer também: de quem eu sou próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-lhe, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente um levita desceu por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse: vai, e procede de igual modo. Que época que nós vivemos? Uma época muito difícil, talvez uma das épocas mais difíceis, comparadas também com os tempos de Jesus. Época onde que facilmente pode acontecer o que aconteceu no caminho de Jerusalém para Jericó. Vivemos numa época onde que os conceitos das relações entre as pessoas mudaram muito.
os conceitos e os pré-conceitos das relações entre o ser humano com o ser humano mudaram muito. Mas me parece que não mudaram, olhando para aquilo que aconteceu nessa história. Esse texto aqui é um clássico da Bíblia. Eu penso que a maioria de vocês aqui já ouviu falar desse texto. A Bíblia tem alguns clássicos, Salmo 23, João 3,16. Esse aqui também é um clássico da Bíblia. Um clássico usado, inclusive, na maioria dos trabalhos sociais mundo afora. Por isso que muitas instituições até mesmo são chamadas de bom samaritano. Ela se tornou uma história popular, uma história conhecida, uma história espelho. Mas vivemos numa época difícil, onde a relação substituiu o conteúdo, onde o cativante substituiu a profundidade, onde a amizade e a proximidade substituiu a autoridade. Vivemos numa época onde nada mais é definitivo, tudo é relativo, tudo passa, tudo parece ser sem importância. Onde estão os princípios? Onde estão as bases? Penso que essa é uma pergunta que você tem feito na tua vida, na tua caminhada do dia a dia, e eu também tenho feito na minha. E nós, como Serene, também temos feito essa pergunta. Porque no final, as pessoas, como disse o nosso amigo, estão sem respostas, estão com grandes perguntas. Será que vale a pena ainda investir no ser humano? Será que vale a pena ainda dedicar tempo ao ser humano? Será que o ser humano ainda tem jeito? Talvez esse foi o pensamento desses dois que passaram pelo caminho e viram aquele pobre homem quase morto ali e não o ajudaram. Como diz o texto, passaram de largo. Talvez a gente consiga até se identificar um pouco com eles. Talvez já cansamos de ajudar. Talvez já cansamos de apostar em alguém. Faz parte da nossa vida essa luta entre ajudar e não ajudar, entre apostar e não apostar em alguém. Pessoas também decepcionam pessoas. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 307 pessoas dentro de todo o Serene. Hoje, domingo, com certeza tem 300 pessoas acolhidas ao Serene. Esse pequeno grupo que veio aqui faz parte desses 300. 50% desses não conseguem passar de 30 dias dentro do Serene. Acabam desistindo. 33% dos que vêm, nos procuram, acabam ficando até o final, até os 6 meses. Esses a gente consegue apostar um pouquinho mais, ajudar um pouquinho mais. Quem sabe direcionar um pouco mais. Alguns precisam sair, voltar e finalmente conseguir entender de que acima das relações humanas, acima das perguntas que você e eu temos sobre a vida, sobre o próximo, sobre aqueles que precisam de ajuda, acima disso está a mão de Deus, e o agir de Deus e o milagre de Deus. Isso está acima disso. A história do bom samaritano não é apenas uma história de como ajudar o próximo. Ela é uma história de que nós podemos ser um braço estendido de Deus na vida de outras pessoas. E a partir do momento que nós entendemos isso, de que eu não sou apenas um ser humano ajudando outro ser humano, ou um ser humano desprezando outro ser humano, deixando e passando de largo, mas entendendo de que eu posso ser alguém que, ao estender a minha mão, eu estou
sendo coparticipante, colaborando com a obra de Deus nesse mundo, aí vamos entender que estamos de fato tendo uma missão nesse mundo, tendo uma missão nessa cidade, tendo uma missão na nossa família, quem sabe em pessoa bem próxima da tua casa, da tua vida. Que tipo de olhar nós temos para o mundo? Nós podemos ter um olhar da indiferença, que foi a característica de duas pessoas que passaram por aquele caminho. Eles foram simplesmente indiferentes. Não vamos julgá-los por isso, mas Jesus faz questão de nessa parábola dizer: houve e existem os indiferentes. Os indiferentes existem, eles estão aí, eles talvez tenham os seus motivos, eles talvez tenham as suas dificuldades, tenham os seus limites, tenham as suas agendas, as suas tarefas, mas o indiferente, ele existe, ele é real, não podemos negar. Quem sabe na nossa vida você e eu também já fomos indiferentes. É um jeito de olhar o mundo, com indiferença. É um jeito de olhar para a vida com indiferença. Existe também um jeito de olhar para a vida e para o mundo com preconceito. Isto é, eu já tenho um pré-conceito, um conceito concebido, não sei de onde. E a partir disso eu tomo minhas atitudes. A partir disso eu tomo minhas iniciativas. Eu tenho um pré-conceito, um conceito antecipado. Alguém me influenciou, talvez um professor, talvez uma família, talvez uma decepção, talvez uma história. Tudo se justifica, mas o próximo continua caído. Tudo se justifica, mas o outro continua caído, semi-morto. Um terceiro olhar, que o texto me convida a olhar, e Jesus, quando ele fala em parábolas, ele na verdade, as parábolas servem para trazer uma coisa, um conceito desconhecido a partir de uma realidade conhecida. As parábolas de Jesus são na verdade histórias de coisas que as pessoas conheciam, e a partir disso Jesus queria trazer um conceito que elas não conheciam. E a parábola do bom samaritano é isso. Ela me traz uma verdade profunda de um conceito de Deus, de uma verdade de Deus, que às vezes não é tão conhecida para mim, a partir de uma história que já é mais conhecida. O olhar de misericórdia. O bom samaritano era mais um, que andava pelo caminho. Ele não era alguém especial. Ele não tinha estudado para isso. Melhor teria sido se ele tivesse estudado. Melhor teria sido se ele tivesse se formado nesse assunto. Mas ele não tinha essa formação. Ele era mais um que caminhava. Mas ele teve um olhar de misericórdia. Isto é, um coração voltado para a miséria. E aqui dentro dessa expressão miséria, eu posso colocar muita coisa. Eu posso colocar a pessoa da rua, eu posso colocar o maltrapilho, eu posso colocar o dependente químico, mas na verdade a miséria, ela é bem ampla. Pode ser alguém que está esperando a tua visita, para você sentar com ele, com ela, e orar, e conversar, e ouvir. Pode ser alguém que está lá no hospital, e que você conhece, e que talvez gostaria que você simplesmente desse um alô. Pode ser alguém que está sofrendo, e que você nunca conheceu e de repente aparece na tua vida. E pode ser sim um dependente químico,
Pode ser sim uma casa de recuperação, pode ser um lugar de acolher pessoas. O raio de amplitude do que caiu é muito amplo nesse mundo. Essa é a miséria. Essa é a miséria. E o que o texto me convida, como cristão, é ter um olhar voltado para essa miséria, um coração voltado para essa miséria. Porque foi assim que Deus foi comigo, porque foi assim que Deus foi conosco. Na história da nossa vida foi assim, um coração voltado para a miséria. Um coração que se enche de compaixão e toma atitudes, Pessoas vão passar pela nossa vida, pessoas podem ser simplesmente um teste na minha vida, pode ser um ensino, uma lição, ou podem ser um presente. Para o bom samaritano, aquele homem caído ali foi um presente. Foi um presente. Não foi apenas um teste. Ele passou no teste. Não foi apenas uma lição. Ele aprendeu com isso. Mas foi também um presente. É impressionante o que esse homem faz com aquele que estava caído. Eu também poderei ser um desses para o outro. Ser apenas um teste. Ser apenas um ensino, uma lição, ou ser um presente para o outro. Quem sabe, a partir desse domingo, a partir dessa semana, você consegue ser um coração voltado para o perdido e um presente para o outro. Como eu posso ser isso? Brevemente. Primeiro, eu preciso ver. O texto diz que ele passou e viu. Eu preciso ver. E quando Jesus fala numa outra passagem, erguei os olhos e vede os campos, ele está dizendo que as coisas passam pelo meu olhar, as coisas passam pela minha visão, a visão que eu tenho das pessoas, a visão que eu tenho do mundo, a visão que eu tenho das circunstâncias, ele vê. Precisamos, nos nossos dias, de uma igreja que vê, que olha, de cristãos e cristãs que olham, que veem. Em segundo lugar, ele moveu-se de compaixão. Isso é, ele deixou com que os seus sentimentos se transformassem em atitude. Terceiro, cuidou das feridas. Cuidou das feridas. Esse slogan que o Paulo usou na palavra inicial é uma frase que se fortaleceu nos últimos anos na caminhada do Serene e de muitas comunidades terapêuticas no Brasil afora. Hoje nós temos no Brasil em torno de 60 mil pessoas acolhidas em comunidades terapêuticas. 60 mil homens e mulheres no país todo hoje estão acolhidos em lugares como o Serene. São 60 mil violências a menos nos lares. São 60 mil mulheres ou homens sofrendo menos em casa. São 60 mil crianças, talvez ou mais ainda, que não estão vendo problemas na sua casa, porque o problema está conosco. E é um bom problema. A gente está cuidando. O Serene acolhe, cuida, e Deus dá a graça da recuperação. Deus oportuniza a recuperação. Esse homem cuidou daquele que estava ali. É necessário cuidado, sim. É necessário tocar a ferida. É necessário colocar até o remédio duro na ferida.
É necessário sim. É necessário que se veja o problema. Que a nossa vida possa ser um olhar para o cuidado do outro. Você vai dizer, e eu também vou dizer, eu também preciso de cuidados. Verdade, eu também preciso de cuidados. Mais pessoas, outros também precisam. Eu me lembro de um dia, 24 de dezembro, lá no Serene de São Bento. Eu estava ali, estava passeando na casa da minha família e resolvi dar uma passada no Serene. Eu cheguei lá no Serene dia 24 de dezembro, de tarde. Eu olho para o meu lado, 2 famílias trazendo 2 pessoas para serem internadas naquele dia no Serene. E eu perguntei assim para mim mesmo, mas o que faz uma família trazer o cara no dia 24 de dezembro aqui? Será que ela não quer pelo menos passar o Natal com ele, essa pessoa? E eu fui e perguntei para uma delas. Eu fui e perguntei, por que você trouxe ele justamente hoje aqui? Hoje é Natal. E daí aquela mulher disse assim, é melhor para ele e é melhor para nós. Nós precisamos acolher e cuidar em qualquer tempo. Me lembro de uma menina de 11 anos que ligou um dia para mim e disse, eu quero pedir pelo meu pai, ele está precisando de ajuda, vocês podem acolher ele? Eu quero dar esse de presente do Dia dos Pais para ele. Eu fiquei pensando, onde estamos? Que uma menina de 11 anos quer dar de presente para o pai um acolhimento numa comunidade terapêutica. Onde estamos? Precisamos cuidar do outro. Depois ele levou consigo, diz assim, que ele não só ali passou um óleo na ferida, não só disse, cara, não desanima. Ele disse, vamos comigo, eu vou te levar para um lugar. Eu vou te levar para um lugar. Levar consigo, acompanhar. Com certeza o pastor de Lapa está acompanhando você. E o Serene também está te acompanhando. E assim muitos outros. Pessoas precisam ser acompanhadas. Pessoas precisam ser acompanhadas. E não só por causa da dependência química, por outras situações também. Pessoas precisam ser acompanhadas. Sou grato porque tem pessoas que me acompanham, que nos acompanham como família. Todos nós precisamos ser acompanhados e precisamos ter a visão de acompanhar outros. E por último, diz aqui que ele pagou o preço. Disse lá na hospedaria, olha, se tiver alguma despesa, está aqui, ó, né? Ajudar pessoas tem seu custo. Pode ser financeiro, pode ser de tempo, pode ser de forças, pode ser de combustível, sei lá o que tudo mais. Pessoas, o nosso próximo precisa também de investimento. Jesus disse, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois estão brancos para a colheita. João 4,35. Esse é o desafio para você e para mim nessa manhã. O amor ao próximo tem um objeto, sou eu. Tem um objetivo, o próximo, mas tem um objeto, que é eu e você. Todo cristão tem dentro de si a vocação de cooperar com Deus nesse mundo caótico. Todo cristão tem dentro de si a vocação de cooperar com Deus nesse mundo caótico. Por isso, eu sou um amado por Deus e preciso amar também o outro. Preciso agir para salvar o outro. Esse é o jeito de Deus, diminuindo a maldade e transformando malvados em instrumentos do seu amor.
Eu termino com Isaías 58, que diz assim: se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão um jardim bem regado com uma fonte de onde não cessa de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levanta muralhas, de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Eu repito: se nós dermos de comer aos famintos e socorrer os necessitados, a luz da salvação do Senhor brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará como a luz do meio-dia novamente. É promessa de Deus para todo bom samaritano do século 21. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nos acolhes nessa casa, nessa manhã, nos acolhes com histórias e também com a Tua palavra, Senhor. Abençoa essa palavra na minha vida, nas nossas vidas, no coração de cada um que está aqui. Abençoa, Senhor, esta comunidade que tem sido parceira de muitas ações para dentro dessa cidade e até nas cidades vizinhas. Abençoa, Senhor, o coração de cada um que está aqui também, que tem o intuito sincero de servir a Ti, de ser um braço Teu para dentro desse mundo. Dá para mim, Senhor, um olhar de misericórdia, para cada um de nós nessa manhã, um olhar de misericórdia para dentro desse mundo em que nos colocaste, para a geração que nos deste e para a época em que nós estamos vivendo. Louvado seja Teu nome. Amém.